pessoal, na nossa nona videoaula nós vamos trabalhar um conceito até então novo para vocês, que é o conceito de arranjos em C++. Então, para praticar esse conceito, nós vamos desenvolver um programa que ele cadastra a quantidade de filhos de 15 famílias e após isso ele vai permitir para o usuário realizar consultas do tipo, vamos supor, o usuário informa um intervalo entre 2 e 4, então o programa vai retornar quantas famílias tem entre 2 e 4 filhos. Então, basicamente é isso, é um programa que ele cadastra a quantidade de filhos de 15 famílias e permite o usuário fazer consultas de intervalos numéricos que representam quantidades de filho que cada família pode ter. O algoritmo que representa o código desse programa, que a gente vai ver a seguir, basicamente é esse. Nós vamos precisar dessas variáveis. Filhos seria exatamente o nosso arranjo de 15 posições. Cada posição desse arranjo, ele vai ser responsável por armazenar a quantidade de filhos de uma família. A gente vai precisar de duas variáveis do tipo inteiro, chamadas intervalo mínimo e intervalo máximo, que vai ser o valor que o usuário vai informar na hora da busca. Ele vai informar o valor mínimo e o valor máximo do intervalo que ele quer buscar no arranjo. Mais à frente isso vai ficar mais claro para vocês. E nós teremos também uma variável contadora, que ela é responsável por armazenar a contagem de famílias que atendem o critério estabelecido pelo usuário a partir do intervalo de mínimo e máximo. Então, essa variável contadora, vocês vão ver que ela vai ser incrementada cada vez que uma família atendeu o intervalo desejado pelo usuário. Certo? Então, no início do nosso programa, basicamente a primeira coisa que a gente vai fazer é a leitura dos dados, ou seja, a gente vai cadastrar a quantidade de filhos que cada família tem. Então, para isso, a gente vai usar uma estrutura de para, que se a gente for traduzir para o inglês, seria o for. Então, a gente vai ter um for, que para cada posição do arranjo de filhos, ele vai ler o valor que o usuário vai estar informando. Então, ele vai ficar iterando aqui até que todo esse arranjo seja preenchido. Após a gente ter o nosso arranjo preenchido com a quantidade de filhos das 15 famílias, a gente vai proporcionar para o usuário fazer consultas nesse arranjo. Então, basicamente, esse faça, observe, ele tem um faça e enquanto, se a gente for traduzir para o inglês, seria do while. Então, a gente tem um comando do while, que dentro dele, ele vai ler os valores de intervalo mínimo e intervalo máximo. O usuário vai estar informando. O nosso contador, inicialmente, ele vale 0, porque até então a gente não começou a fazer a busca no nosso arranjo para ver se tem alguma família que tem a quantidade de filhos dentro desse intervalo. Então, até então, a gente tem 0, não encontramos nenhuma família. Dentro desse do while, nós vamos ter um outro for, que é representado por esse para e fim para. O que esse for vai fazer? Ele vai varrer novamente cada posição desse arranjo, analisando se cada uma dessas quantidades estão batendo com o valor mínimo e máximo informado para o usuário. Então, dentro desse for, nós temos um se, que seria o if, que vocês já estão acostumados. Aqui ele vai terminar o fim. Qual que é a condição desse se? Ele vai ver se o valor daquela posição atual do arranjo de filhos, ele está entre o valor mínimo máximo, entre o mínimo e o máximo. Então, vamos supor que o usuário tivesse informado aqui um intervalo mínimo de 1 e um intervalo máximo de 3. E essa posição atual do arranjo tivesse o valor 2. Essa condição seria verdadeira. Então, ele ia entrar nesse if e incrementar o nosso contador em mais 1. Então, basicamente é isso.
a gente vai ter essa iteração. Na hora da explicação do código, eu vou tentar demonstrar isso melhor para vocês. O resultado esperado do nosso programa basicamente é esse. Inicialmente, a gente vai fazer o preenchimento. Observe, cada linha dessa é uma iteração do nosso for inicial de preenchimento. E o usuário está informando esses valores, que são o número de filhos de cada uma das 15 famílias. Depois que a gente tem isso preenchido, o programa vai oferecer para o usuário a possibilidade de fazer buscas. Então, observe, o usuário vai informar o mínimo e o máximo. Então, nesse caso aqui, ele queria saber a quantidade de famílias que não têm filhos. Nesse caso aqui, o vetor vai ter retornado para ele 3 famílias. E ele vem fazendo novas buscas de intervalos que o usuário informou. Observem esse caso. O usuário informou um intervalo onde o mínimo é 3 e o máximo é 2, ou seja, o mínimo é maior do que o máximo. Para o nosso programa, essa vai ser a condição de parada. Após ele fazer essa verificação, ele vai finalizar. Na hora que eu for demonstrar o código para vocês, eu vou mostrar melhor essa condição. Então, chegamos ao nosso código. A gente vai utilizar somente a biblioteca de entrada e saída do C++, que é a IOStream. Vocês vão observar que esse é um programa relativamente simples. Aqui nós declaramos o nosso arranjo. Observe, ele é do tipo inteiro, ele se chama filhos e ele tem 15 posições. Ou seja, né, a gente vai armazenar os valores aí de filhos de 15 famílias. Nós temos também a variável do tipo inteiro mínimo, a variável máxima, que vai armazenar os valores de intervalo que o usuário vai estar fornecendo, e o contador, que vai armazenar quantas famílias atenderam aquele intervalo informado pelo usuário. Então, inicialmente, nesse for, nós vamos estar preenchendo o vetor. Observem uma coisa, o nosso for ele varia de 0 até o i ser menor do que 15. Sempre que a gente for estar trabalhando com vetor, o vetor ele tem a seguinte estrutura. Vamos supor que eu declarei um vetor de 4 posições. Cada posição do vetor tem um índice. Observem, o primeiro índice sempre é 0 e o último sempre é o tamanho do vetor que você informou menos 1. Então, a posição 15 desse vetor, ela nunca vai existir. Ele vai variar de 0 a 14. Então, não confundam. Sempre que for fazer um laço de repetição para varrer um vetor, ele deve começar de 0 e variar até o tamanho menos 1. Então, nesse caso, poderia ser igual está aqui, i menor do que 15, ou então i menor ou igual a 14. A posição 15 não existe. Correto. Então, vocês vão observar que quando ele entrar nesse for, ele vai sempre pedir para o usuário informar o valor de filhos a ser armazenados na posição atual do vetor. Observem que aqui a posição, o índice, é controlado pela variável i. O i é exatamente o contador do nosso for e ele é dinâmico. Então, a cada iterada desse laço de repetição, o i vai ter um valor diferente. Então, com esse código aqui, a cada iteração, a gente preenche cada família e ao final a gente tem todo o vetor preenchido. Certo? Dado que a gente saiu desse for, já teríamos preenchido todas as posições do vetor, a gente vai entrar no nosso do while. Primeira coisa que vai acontecer no do while, vocês sabem, ele não faz nenhum teste, ele simplesmente chega e entra, a condicional dele fica no final. Observem aqui qual que é a condicional do while, ó. Enquanto o mínimo for menor ou igual ao máximo. Então é exatamente isso. Enquanto o usuário não informar um valor mínimo maior do que o máximo, ele vai ficar pedindo para o usuário informar intervalos, vai fazer as buscas no vetor e vai informar para o usuário quantas famílias atenderam aquele requisito. Então, olhe bem. Aqui ele requisita para o usuário informar o valor mínimo, para o usuário informar o valor máximo.
e ele inicializa o contador em 0, que a gente ainda não fez nenhuma busca. Nesse momento, a gente tem um for que vai fazer a busca no vetor de famílias que já foi preenchido anteriormente aqui, por vocês. Então, olhe bem, aqui eu só quis mudar um pouco a condição, esse for é bem parecido com o for de cima. Aqui, como que foi a estrutura do for? O i variando de 0 até i menor do que 15. Aqui eu fiz exatamente a segunda opção que vocês teriam, que ele de 0 até i menor ou igual a 14. É equivalente. Então, ele vai varrer cada posição desse vetor, sendo que a cada posição ele vai fazer esse teste. Ó. Ele vai testar se o mínimo é menor ou igual ao valor da posição atual do arranjo e o máximo é maior ou igual ao valor da posição atual do arranjo. Ou seja, ele está exatamente testando se o valor contido na posição atual do arranjo, que é controlada pelo i, que ele vai variando, ele vai testar se cada posição dessa está dentro do intervalo informado pelo usuário. Se essa condição for verdadeira, ele vai simplesmente incrementar o contador em mais 1. Se essa condição fosse falsa, ele simplesmente não ia fazer nada, ele ia passar daqui e ia voltar no for novamente com o i com o valor já incrementado. Então, observem, o i ele começa com 0, aqui nós temos um arranjo, vou fazer uma demonstração com um arranjo menor, um arranjo novamente de 4 posições. Nosso i começa com 0, aqui eu vou simular valores. Então, observem, o i começando de 0, ele ia testar se esse valor da posição 0 estava dentro do intervalo. Se não, ele ia voltar aqui e incrementar o i em mais 1, ele ia passar a valer 1, então ele agora ia testar se o valor dessa posição está dentro desse intervalo informado pelo usuário com mínimo e máximo, e ele vai fazendo assim sucessivamente até ele testar todas as posições do vetor, sendo que sempre que ele atender essa condição, ele vai incrementar em mais 1. Quando eu terminar a execução desse meu for, significa que eu já vasculhei todas as posições do arranjo definido inicialmente para armazenar as posições de filho e já vou ter incrementado o contador quantas vezes necessário para ter atendido aquela condição estabelecida pelo usuário de mínimo e máximo. Então, ele saiu do for, ele vai simplesmente apresentar o valor da variável contador, que tem nela o número de famílias que atenderam aquele intervalo. Então, ele vai estar falando, x famílias possuem entre mínimo, que é o valor informado pelo usuário, e máximo, filhos. E ele quebra uma linha. Depois disso daqui, o que ele vai fazer? Como a gente está no do while, ele vai testar a condição lá no final. Se o usuário não tivesse informado aqui um valor mínimo maior do que o máximo, ele ia voltar aqui e ia começar toda a iteração novamente. Então, o usuário ia digitar mínimo, ia digitar máximo, o contador ia voltar a valer 0, ele ia varrer todas as posições do arranjo, incrementando o contador, caso determinadas posições tivessem atendido aquele intervalo. Quando a gente chegar numa situação em que o usuário informou o mínimo maior do que o máximo, após ele informar o valor do contador, nosso programa praticamente será encerrado, porque ele vai sair do laço de repetição, vai chegar no System Pause, que, como eu digo em todas as aulas, é uma linha importante para quando vocês forem executar o código no Windows, ela precisa ser descomentada para vocês conseguirem visualizar o resultado. E no final disso a gente tem o nosso software pronto. Agora eu vou demonstrar para vocês a execução desse software no Kate para exemplificar melhor tudo que a gente fez até então.